Boa tarde, em nome da equipe do SEMPEC. E dizer que, para nós, é sempre um prazer promover esses encontros abertos. Tá? Desde o ano passado, nós estamos desenvolvendo uma série de encontros que são abertos aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, às pessoas que estão interessadas e mobilizadas a debater diferentes temas. Acreditamos também que essa é uma oportunidade de formação para as nossas equipes e tem sido muito bom esses encontros como um momento de reflexão, de troca e de adensar os nossos conhecimentos. Então hoje nós temos mais um encontro. Agradecer ao Luiz, que veio conversar com a gente, ao Rodrigo, que ainda não chegou, mas está chegando. E vou passar a palavra para o Dutti, a Wanda, isso, porque a Wanda já é da casa, né? A Wanda, que também vai participar. E agradecer ao governo do Estado de Minas Gerais pelo uso desse espaço, que é sempre tão simpático e acolhedor. As pessoas vão chegando, né? Mas nós vamos começar por quem já está aqui. Então, Dutti. Bem, gente, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Aí não precisa falar a todas e a todos, aí já fala todo mundo. Os encontros abertos, né, eles são, não sei se a Lelê já caracterizou, eles são eventos que são promovidos pelo SEMPEC com o objetivo de ampliar o debate sobre questões educacionais atuais. E, para tanto, a gente convida especialistas para o debate e abre para outras instituições e pessoas participarem do evento. O painel de hoje é sobre desigualdades e escola e sobre justiça na escola. E a gente vai tratar de desigualdades relativamente genérico, né? Nos interessam especialmente as desigualdades socioespaciais, que é um tema muito caro ao SEMPEC, que é o tema central da nossa coordenação de pesquisa, e desigualdades socioeconômicas e as suas relações com as desigualdades escolares, à luz do conceito de justiça na escola. E para isso a gente convidou 3 pesquisadores para discutir com a gente. Em primeiro lugar, o Luiz Corrara, que é secretário do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Vamos sentar aqui, porque aí vocês veem o Luiz também. Eu vou sentar aqui nesse lugar ruim, viu, Luiz? Porque vai todo mundo, eu vou ter de sair daqui toda hora. Quando vocês forem usar, eu esqueço o nome, transparência. Slides. Eu entrego, porque sou daquele tempo que ficava. Nós somos do tempo que em didática ensinava que a gente não podia usar o dedo no retroprojetor. Então, o Luiz é secretário executivo do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, educador popular, mestre em engenharia urbana pela Escola Politécnica da USP, doutor pela FAU-USP e fez um pós-doutorado na área de sociologia urbana na FAU-USP, bolsa da FAPESP, né? Ele atua tendo visto os problemas de moradia, população em situação de rua, movimento popular, centro urbano e políticas públicas. E o trabalho que ele vai discutir, foi o trabalho que nos interessou muito, é sobre a relação entre desempenho escolar, escolarização e moradia. E ele estudou crianças que moravam na época num cortiço, foi no Bexiga, no Glicério, isso, no Glicério, e a relação, portanto, do local de moradia com a escola. Eu estou vendo que está chegando aí o Rodrigo
Bom, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo Travitsky, que é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, criador do portal Rizomas, que é voltado para professores. Ele é formado em biologia, mestre em filosofia com especialização em neurociências e desenvolve pesquisas sobre qualidade escolar e indicadores educacionais com ênfase no Enem. É professor do Colégio Equipe há mais de 10 anos, tendo ampla experiência em currículo e material didático de biologia. E o trabalho que nos interessou muito, que ele desenvolveu, foi uma tese de doutorado, né, Rodrigo, que é um estudo sobre, comparando, fazendo um novo ranking no Enem, né? Não é o ranking, né? O ranking é só para aproveitar o termo, mas vendo o esforço da escola, a eficácia da escola, a partir do ponto de partida tá bom, mas vai lá. A partir da escola, né? E mostrando como ele se altera, o tal ranking ele se altera a partir de quando se consideram outros elementos. Mas ele vai poder falar isso com muito mais, só para adiantar para vocês. E a Wanda, né? Muitos daqui já conhecem, que é coordenadora adjunta da Coordenação de Pesquisas do CEPEC, é doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com mestrado em Sociologia da Unicamp. Ela fez um estágio de doutorado na Universidade de Genebra, com financiamento do CNPq, atuou como consultora do MEC, do INEP, trabalhou na ação educativa, onde coordenou a elaboração de 2 INDICs, né? São os indicadores de qualidade da educação para o ensino fundamental e infantil, e atualmente ainda coordena a elaboração do currículo de língua portuguesa para o ensino fundamental 1 no estado do Ceará. Então são esses 3, né? A Wanda vai discutir alguns municípios, né, que tiveram uma melhoria expressiva do IPEB no estado de São Paulo, né? Os municípios, digamos, que são mais representativos. E que ao mesmo tempo tiveram uma expressiva, essa melhoria está associada à equidade. A metodologia que a gente vai usar é uma metodologia um pouco diferente. Cada um deles, começando pelo Luiz e terminando pela Wanda, vai apresentar a pesquisa em cerca de 20 minutos, para que a gente possa interagir mais aqui. Logo depois, a gente vai ter um tempo para vocês fazerem perguntas. A Ivana, que organiza tudo, é meio brava, ela falou que são só 5 perguntas, para depois eu fazer uma pergunta. Além de brava, ela é puxa-saco. E depois a gente volta para vocês, depois para fazerem mais 5 perguntas, e aí a gente tenta encerrar com uma pergunta síntese que ficou a meu cargo. Tá bom assim? Então vamos lá, vamos começar pelo Luiz. Boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro de tudo, queria agradecer ao CENPEC aqui pela oportunidade de, na verdade, mais do que apresentar uma pesquisa que foi de doutorado em 2009, né? Que apesar de fazer 4 anos, penso que está bastante atual, né? E, inclusive, seria interessante até poder fazer essa verificação.
para mim, assim, estar aqui junto com vocês é super importante, porque para poder trocar um pouco até aprendizado, até ver daquilo que a gente pesquisa, né? Se é isso, qual é a dinâmica, porque eu vejo assim que é um grande desafio. Eu atuo há muitos anos, trabalhei já com crianças, isso na década de 80, já faz muito tempo, mas para mim sempre foi um desafio. Mas nos últimos anos eu tenho trabalhado mais com a questão da habitação, né? Habitação, movimento de moradia, todas essas coisas, essa situação mais específica. Mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, toda a pesquisa a gente não tem clareza, a gente sabia que ia estudar alguma coisa. A primeira coisa que me levou a estudar é mesmo conhecendo o cortiço, ter frequentado há muitos anos, até mais de décadas, aí quando você começa a mudar um pouco o olhar, eu falei, vou olhar o cortiço a partir do olhar das crianças. Aí você começa a perceber o que significa aquela realidade. Então foi esse desafio, um exercício, né? E para mim, digo, estava dizendo ali para a Ana, foi muito mais aprendizado, assim, de poder estar na sala de aula assistindo aula com as crianças, de poder estar junto, sentando na sala, copiando ditado, foi um grande aprendizado aí. Então, é mais um exercício que a gente vai estar trocando aqui. A pesquisa, se eu fiz algumas telas só para mostrar, foi na Baixada do Glicério, num colégio que chama Duque de Caxias, que é acabado de ser pintado ali na Baixada do Glicério, onde praticamente todas as crianças que estudam lá, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, são todas crianças de famílias de baixa renda, com algumas que moram em kitnet, algumas habitações um pouco melhores e grande parte em cortiço da região. Então aqui é só para mostrar o colégio, a realidade. Para situar, não sei se todos conhecem quando a gente diz cortiço, né? Cortiço, que é uma realidade habitacional que está principalmente no centro da cidade de São Paulo, é uma realidade de habitação mais antiga que existe e que traz muitas precariedades. E como ela está escondida na paisagem urbana, muitas vezes se discute muito pouco. A favela começa a crescer, já começa a aparecer resistência e ganha visibilidade. Enquanto que o cortiço, você passa na porta, você não vê nada. A hora que você entra, encontra às vezes uma casa que era de habitação unifamiliar, 10, 15, 20, 30 famílias, quer dizer, de 3 até 100 famílias você encontra no cortiço da cidade de São Paulo. Muitas vezes você passa na porta e não vê nada, nada. Você não percebe o que está por trás dali, né? Só para caracterizar rapidamente essa realidade, é uma moradia que tem problema físico pela dimensão. Normalmente, na pesquisa anterior que eu tinha feito na Luz, a média de moradia no cortiço é de 12 metros quadrados. Então, isso imaginando que tem desde moradia que vai de 7, 8 metros, alguns maiores de 30, mas a média é de 12 metros quadrados. Aqui no Glicério, como tinha algumas ocupações, algumas moradias, até pela precariedade, tinha um pouco maior, deu 16 metros quadrados, uma moradia que às vezes tinha 5, 6 pessoas. Então tem problema de dimensão, ventilação, iluminação, uso coletivo de banheiro, tanque, instalação, questão de saneamento, eletricidade, falta de espaço para as crianças brincar. A questão social, são ambientes com controle do intermediário. O intermediário é aquele que explora, porque normalmente cortiço é um lugar onde você um locador subloca, então tem intermediário que ganha em cima dessa sublocação. E apesar de você estar perto, você sofre um monte de segregação e discriminação. O fato de às vezes você estar numa região com infraestrutura não quer dizer necessariamente que as pessoas têm acesso, porque às vezes não tem água, o esgoto está quebrado. E a questão jurídica, a relação de contrato, não vou perder muito tempo aqui, mas a exploração do cortiço é o metro quadrado mais caro habitacional na cidade de São Paulo. Isso foi a minha dissertação de mestrado. Ainda hoje continua, depois 15 anos depois eu voltei no mesmo lugar, fiz uma pesquisa, chega a ser 3 vezes, e atualmente, só para situar um pouco no último trabalho que eu fiz, por exemplo, conforme maior a vulnerabilidade da família, mais caro paga o aluguel. No caso, ali na última pesquisa que eu fiz, os paraguaios, que é uma migração recente, paga mais caro, chega a R$800, 12 metros quadrados, depois os bolivianos, que já tem uma relação, e depois os brasileiros. Mas mesmo a média
dos que a média geral ela chega a ser 3 vezes mais cara que o mercado habitacional. Só para ver o mercado. Se chega a pagar R$30 o metro quadrado na média. Isso em qualquer apartamento em Pinheiros e Itaim não chega nisso daí, para morar em péssimas condições de qualidade. Então essa é a realidade habitacional, pode virar. Aqui é mostrando um pouco como é um cortiço de forma geral, assim, as áreas comuns, lavanderia, lugar de estender roupa, a situação de precariedade, pode virar. Aqui já é um pouco, aqui já é pensando nas crianças, que a gente vê várias situações, e depois a gente vai ver como que tudo isso repercute na questão do desempenho escolar das crianças. No mesmo espaço você tem a cama, o fogão, a geladeira, a televisão e o lugar de dormir. E às vezes é o único espaço que as crianças têm ali, aqui também. Então é mostrando um pouco essa realidade e um pouco a avaliação, como essa realidade repercute na vida escolar das crianças, principalmente no desempenho, que foi mais específico. Quando estiver perto, você me avisa aí. E aí o estudo foi mais especificamente com isso, lógico, depois de conversar bastante com o pessoal da área de educação, com crianças da 4ª série que residiam em cortiço. Até a escolha das crianças de 4ª série, porque não eram crianças que estavam entrando, não eram adolescentes também, até para não pegar outras questões, já eram crianças que a princípio na 4ª série já estaria alfabetizada. E depois teve um trabalho também com entrevista com os professores, visita nas moradias, também pesquisei 2 turmas do PIC, que é aquele programa integrado das crianças, né, da 4ª série, que ficaram retidas no anterior, 2 anos, e também visita nas residências das crianças 1 ano depois, e depois um outro, tem algumas análises na época do desempenho do colégio em si, que era na Prova Brasil, e depois algumas entrevistas com crianças que já eram jovens, adolescentes, tinham deixado o cortiço, tinham ido para a habitação pública. Então, a primeira coisa que eu percebi foi assim, a primeira coisa foi pegar os endereços das crianças com uma ficha de matrícula. Eu peguei, eram 4 para a 4ª série, combinando com a diretora de estudar 2 salas. Então eu peguei a lista de todos os endereços da matrícula das crianças e fui visitar todos os endereços, isso das crianças em geral. A primeira coisa que se percebeu que ia no endereço, já não existia mais aquela família, não era ali, isso em setembro mais ou menos. 48% dos endereços já tinham sido modificados, isso entre a matrícula e até isso era mais ou menos no mês de setembro aí. E dos 65 alunos, 42, no caso 27, residiam em cortiço. Então também teve uma pesquisa comparativa. Então nos cortiços, como eu já falei, teve cortiço que a partir de 3 a gente considerou cortiço e até 100 famílias morando em cortiço que eram nas ocupações. 70% dos cortiços as famílias acessaram por locação, 26% por ocupação, e tinha um caso ali de família que tinha sido acabado de despejar e estava em albergue, né? Morando em albergue, mas eram moradores de cortiço. Na época, que não está atualizado, o valor estava de 150 a 400, mas quando mesmo 150, muitas vezes queria dizer debaixo de uma escada, quando estava aqui. Esse valor não está atualizado agora. E a localização da moradia anterior era no centro da cidade, ali mesmo. Então, as famílias circulam nessas moradias nos cortiços aí. E 59%, se dos 40%, no geral da sala de aula, 48% já tinha mudado de endereço, dos moradores de cortiço, 59% já, do começo do ano a setembro, já tinha mudado de endereço. Sendo que 36% tinha menos de 6 meses na moradia. Então, nesse período, tinha algumas famílias que tinham mudado mais de uma vez aí. E aí, a realidade, assim, de forma geral, para a gente ver como tudo isso refletiu. Das moradias em cortiço, das crianças, 35%, a porta de entrada mantinha sempre aberta. Não sei quem conhece cortiço, assim, às vezes você passa na porta, a porta está fechada, mas algumas
porta está escancarada. Isso, por que achei importante destacar isso daí? Porque normalmente são lugares muito mais vulneráveis. Por exemplo, acontece da polícia entrar, ou então ter mesmo algumas negociações ilícitas. Então tem uma situação que isso repercute, tem movimento à noite. 78% das famílias ali, das crianças que residiam em cortiço, usavam banheiros coletivos, porque dentro do cortiço, às vezes tem 2 banheiros, é comum, às vezes acontecer de uma família usar um banheiro e o resto usar outro, ou eventualmente uma família fez, ali tinha algum espaço, então mais 78%. 27% não possuíam janela nenhuma, então assim, apesar de ser pequeno, 16 metros quadrados nesse caso, não tinha nenhuma janela, porque são quartos que era antigamente um quarto, só que na hora, o único lugar que tinha para pôr guarda-roupa, então não tinha janela mesmo, assim. 50% residia em um cômodo, considerando ainda quando eu estou chamando um cômodo, que divisória de cortina já era 2 cômodos, só para como divisória, né? Que a família dizia, não, tem um cômodo aqui, então a gente levou em cômodo. E a média deu 16 metros quadrados, mas variou de 9 a 35 metros quadrados. E 80% aí das moradias não tinha espaço nenhum, porque o que acontece? Qualquer casa antiga sempre tinha aquele quintalzinho no fundo. O que acontecia? Grande parte, o intermediário fez um quartinho ali no canto e não tinha mais aquele quintal ali. Então 81% não tinha, além da área de circulação, que era de entrar e sair, era a única área. Então 81% não tinha nenhum pedaço livre. E quando eu estou dizendo é 2 por 2, não estou dizendo pedaço assim, para a criança brincar. E em relação ao mobiliário, 41% não possuíam mesa e cadeira. Ali vocês viram já na foto, bem, dá para ver, não possuíam. E 33% não possuíam guarda-roupa, que guarda-roupa significava lugar para guardar as roupas. E 78%, quase 80%, o número de pessoas era inferior ao número de cama. O que quer dizer isso? A primeira coisa que a gente faz é assim, uma cama de casal é para dormir 2 pessoas. Né? O número de camas era inferior ao número de pessoas. Você vê assim, 3... Quantas pessoas tinha na família? 3. E tinha uma cama só de casal. E ali, ou o que acontecia? Dormia 3 pessoas na cama de casal, ou então alguém tinha ou uma espuma ou um papelão que de noite puxava para dormir. Então, isso em situações extremas. Essas são as moradias, algumas das moradias na época aí da pesquisa. Então, só para ver assim, e aí aí mais indo aproximando já essa situação com a relação com a educação, né? E aí, só para ver assim, uma das coisas que eu não tinha pensado, e no pré-teste, eu fui numa das famílias que eu já conhecia, tinha amizade. Aí, perguntei até para a mãe, que chamava Aparecida, da menina Natália. Eu falei, é lógico, uma pergunta muito óbvia, mas só que era um exercício. Eu falei, a Natália tem lugar para estudar? A mãe falou, tem. Aí logo já começou a soltar, achando que eu estava perguntando, avaliando. Não, ela não estuda porque é preguiçosa, tudo. Mas eu falei, mas aonde? Conhecendo um quarto que era 2 por 2, ela tinha uma escada de pedreiro, e que tinha um sótãozinho onde subia e dormia ali, colocava um pouco de luz. Falou, tem. Eu falei, aonde? Aí tinha 1 por 1, tamanho da entrada da porta. Falou, se ela quiser, ela senta aí e estudaria, né? Aí eu falei, e aonde ela guarda o material? Aí eu falei, tem lugar? Ela falou, tem. Ela mostrou um prego. Falou ali, ela tem lugar para guardar o material. Porque a gente começa a perguntar, a mãe sempre acha que a pessoa estava ali. E aí foi uma coisa que eu achei, fiquei atento. E 37% aí na pesquisa foi o local de guardar o material da mochila é um prego mesmo. Porque só vendo espaço não tem, fora que alguns guardavam em cima do estante, outro era mochila, tinha criança que deixava na casa da tia porque morava mais perto, já levava todo dia, e outra que deixava no albergue, carregava o dia inteiro, um dia com a mochila aí. Então, primeiro assim, você vê que o material escolar significa uma mochila que ela vai para a escola. Esse era o material escolar aí. E aí, onde que faz a lição? Isso é uma entrevista com as mães, depois a gente vai ver a visão da escola. Aí a mãe dizia, não, faz na mesa, alguns na cama, no chão, outros, tinha alguns que iam em projeto social, ou no bar onde a mãe trabalhava, ou que se velava.
E a questão da falta da escola, isso é uma entrevista com a mãe, 45% serve por doença, 33% porque perde aula e 22% era a avaliação da criança cabulava. Agora, por outro lado, a gente viu a rotatividade que se tinha em termos de moradia, mas em relação à escola não tinha rotatividade, mesmo algumas crianças que saíam continuavam mudando, então tinha um vínculo afetivo com a escola. E 65% já estava mais de 4 a 5 anos na escola, isso na 4ª série. E 19% estava 1 ano, então a rotatividade, comparando com a moradia, era bem baixa. Até porque na entrevista com os pais, eles tinham muita expectativa de que o fato dos filhos estarem indo na escola, que isto ia ser uma alternativa de melhor futuro para as crianças. 39% tinha uma expectativa na época de que o filho pudesse fazer a faculdade, e alguns até que a escola era espaço para deixar a criança deixar pronta. Aqui é só uma foto mostrando onde está a mochila, no caso aí que eu falei para vocês aí, ó, o sofá, o fogão e a mochila, isso é da Natália mesmo. Olha, não, eu vou ser bem rápido. Só a realidade habitacional, então aí, primeiro assim, eu fiz entrevista aqui, talvez vários de vocês sejam professores, tinha professores aposentados, todos os professores ali têm curso universitário, porque metrô é perto do metrô Liberdade, e vários professores, eu transito, nunca tinha observado isso, há 20 anos que eu trabalho aqui, só para ver. E só para dar um exemplo aqui, a diretora contando assim da importância talvez de aprofundar essa questão. Ela dizia assim, uma das crianças andando na mesa do refeitório, a professora com muito cuidado e preocupação, quis chamar a atenção, mas cuidadosamente chamou o menino e falou, você pisa onde você come, um pouco usando da moral para puxar o menino, para o menino reconhecer que não era lugar de pisar. Aí a diretora disse, o menino ficou olhando para a professora, não entendeu a pergunta. E respondeu, professora, lá em casa eu como no chão e piso no chão, querendo dizer que pergunta mais. Só para ver, às vezes, como muitas vezes a gente, no papel de educador, a gente está distante. Nós estamos no centro da cidade de São Paulo, 1000 metros da Avenida Paulista, assim, é uma realidade, mas vocês ir a casa, é um lugar de comer, é um prato. Não, só um pouquinho, eu vou passar rápido, vou tentar cumprir mais. Eu acho que assim, tem a grande maioria dos pais estavam na economia informal, como eu repetia, as crianças, uma professora dizia, na periferia as crianças percebem que é pobreza, aqui no centro as crianças percebem que é desigualdade. Aí não vou aprofundar isso. A questão dos equipamentos sociais que tem no centro, você está próximo, mas você não tem acesso. A perda de material, a primeira coisa, conversando, as crianças perdem material, depois você vai entender o que significa perder, chegar com gordura, né? Guarda a margarina junto com o material. A questão das crianças chegarem com sono, cansado, o índice de falta, os professores reclamando, algumas reuniões, não, mas as crianças não fazem lição, assim, e apesar de tudo a escola é uma referência positiva. Aqui seria, na verdade, era o que eu devia ter entrado já direto aqui, mas assim, na avaliação pré-final, isso em outubro, que a prefeitura faz, olhando assim, o amarelo é as crianças que moram em cortiço. A gente já via assim, que na avaliação, porque até chegar em toda a pesquisa, eu não quis ver a avaliação das crianças, até para a gente não ser influenciado, já querendo não cuidar. Dos plenos, 29% moravam no cortiço, não residiam no cortiço. Quando chega no satisfatório, 33%. Agora, no não satisfatório, 45% das crianças que residiam nos cortiços, que era metade da sala de aula. Vamos virar como se. Aí, na avaliação final, 33% das crianças que residiam em cortiço foram retidas, que 4ª série na prefeitura retém. Dos que não moravam, 8% foram retidos. E aí, olhando também entre os promovidos e retidos aqui. Aí, 67%, quase todos vivem numa situação precária. Então, comparando desde a situação conforme agrava a precariedade. Os retidos, 67% moravam no cômodo. Todas as crianças retidas moravam em condições que não tinham nenhum espaço. Em relação à porta de entrada, naqueles que era mais instável, onde as crianças dormiam mal, 56%.
em relação ao uso do banheiro coletivo era maior e não possuía janela também é tudo maior. Então, conforme aumentava a precariedade, era maior a questão da retenção. Em relação ao mobiliário, todas as crianças retidas estavam naquele percentual que já era grande, mas todas onde o número de cama era inferior. Ou então, assim, dormia 3 pessoas, 4, sem contar que tinha situações de meninas com 10, 11 anos que dormia com o irmão ou irmã de 2 anos que fazia xixi, então ela ia, sofria bullying, série de coisas ali que repercutia essa questão de dormir. Que não possui mesa, quase não possuía guarda-roupa também, mas sempre a gente percebeu nos indicadores, conforme aumentava a precariedade, isso repercutia. E aí vemos só os alunos do PIC. Aí, olhando todos os alunos do PIC, a moradia, 64%, é um número pequeno, uma sala só, mas eram quem morava em Cortiço. E o PIC de 2008, a mesma coisa, o mesmo percentual dos que estavam no PIC eram os que residiam em Cortiço. E depois, olhamos o PIC de 2007, estavam fazendo em 2008, todos os moradores de Cortiço foram retidos novamente, um grupo pequeno aí. E aí, em relação a algumas avaliações das crianças, a casa ser sempre perigosa, não tinha lugar, todos quase viviam experiência de incêndio, a questão do roubo, polícia que tinha entrado no quarto, da moradia, e mesmo a casa como não um lugar adequado para estudar. Apesar da professora dar lição e ficar insatisfeita que não tinha lição, você vai dizer, olha, no dia de chuva chove dentro de casa, é o material de escola que ficava molhado, o medo. Então, ao mesmo tempo, a nossa casa é o lugar que a gente pensa, não vejo a hora de chegar em casa, para quem mora precariamente, a casa é um lugar quase que de tensionamento. E fora toda a tensão, pode passar rápido. A questão da rotatividade, voltando um ano depois, a gente vê que aquelas crianças também já tinham mudado, metade já tinha mudado de novo dos colégios, da moradia, mas 78% mantinha na escola. Então a escola é uma referência importante ainda, que as famílias se acreditam. Aqui era só um exemplo da Prova Brasil 2005, aqui, uma das telas, só para ver assim, quando a reprovação no Brasil era 11,2%, lá no Duque de Caxias era 29,4%. E depois também, aqui é em relação ao IDEB, Brasil estava 84%, Duque de Caxias ali com um percentual, que a gente não vai ficar olhando aqui, mas só para olhar. Então, aí fazendo uma avaliação também com quem já tinha morado no Cortiço e a relação que eram crianças. Então, a avaliação sempre era assim, tinha ido no apartamento da CDHU da prefeitura, que foram atendidos. Então, sempre a referência é que a moradia mudava a perspectiva negativa, não tinha lugar, tinha vergonha de levar os amigos para estudar, não tinha lugar para fazer lição. E uma mudança, por exemplo, essa vilinha 25 de janeiro, onde mora 33 famílias, foi um terreno comprado pela Erundina e só feito na gestão da marca. Em toda a pesquisa que eu já tinha feito anterior, mesmo agora, não tinha ninguém com curso universitário. Na vilinha, em 2009, tinha 7 jovens com curso universitário. Assim, a estabilidade da moradia mudou um pouco a realidade. Vou voltar um pouquinho, vou terminar rapidinho. E não teve espaço para estudar. E uma coisa, só para fechar aqui, uma das meninas, ela tinha 14, 15 anos, morava num Cortiço ali na rua do Canindé, estava morando num apartamento de 2 quartos, era filha única, e ela dizia assim na entrevista, ela falou, quando eu morava no Cortiço, eu achava que era burrinha, agora que eu moro aqui, eu sei que eu posso fazer uma faculdade. Então, só para ver como a segregação socioterritorial, a segregação, ela perpassa muito mais do que a questão só física, porque muitas vezes a gente fala da segregação como acesso, mas a segregação, ela perpassa muito profundamente dentro das pessoas. Meio corrido aí, nós podemos passar. Acho que aqui, política pública totalmente desarticulada, então, e desarticulada, por exemplo, de cada setor ali, fui conhecer vários trabalhos ali, então, totalmente desarticulado, mesmo os professores muito empenhados, porque tinha professores ali que iam para o hospital com as crianças, porque não tinha, isso é uma coisa também muito louvável, mas dentro de uma estrutura que
não correspondia, porque tinha o melhor que tentavam fazer o aluno ideal, mas era em si mesmo muito distante da realidade, né? A questão da desintegração da realidade, a falta de política também habitacional, também aqui é um caso, e nem sempre as propostas pedagógicas tinham a ver com os alunos, porque eu ficava assistindo a aula, a professora, os alunos gritavam, ela virava as costas, ela voltava e não sei o quê, aí ela vinha para fora e falava: gente, faz mais de 40 anos que eu saí do primário, não é nada diferente. E todas as pessoas de boa intenção, estou dizendo, mas era o jeito que elas tinham daquela lousa e os alunos, e alguns dormiam também, né? Então, pessoal, assim, foi muito rapidamente, mas foi tentar trazer um pouco a relação de como essas crianças, elas, na verdade, além de sofrer toda a questão da habitação, repercutem. E muitas crianças, só para dizer assim, rapidamente, alguns pais, por exemplo, tentavam, uma mãe dizia assim, porque tinha grande problema assim, as crianças irem para a rua no cortiço ali, porque está apertado. Mas uma mãe disse assim: não, eu compro esse joguinho para ele ficar o dia inteiro. Eu falei: mas não tem problema de viciar, eu quero é que ele fique viciado nesses jogos de joguinho, porque aí pelo menos ele não sai na rua. Enquanto a classe média está discutindo que não dá para viciar, que faz mal, a mãe dizia: mas eu quero que ele vicie, porque assim ele não sai para a rua. Assim, é uma coisa só para ver a outra lógica aí. Então, pessoal, foi muito rápido aí, algumas coisas que eu acho que sim, mas é um pouco isso. Obrigado. Obrigado.